Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Nesta aula, nós iremos falar um pouco sobre o gênero instrucional, receita culinária e verbo. Na aula passada, nós vimos sobre código de trânsito, que é um gênero instrucional, que vem dar direção da forma de conduzir algo ou da forma de se ter alguma atitude. Então, nesse caso aqui, nós sabemos que existem diversos gêneros textuais. Temos os contos, as fábulas, os quadrinhos, entre outros. O texto que nós veremos agora, ele é uma receita e também é um gênero considerado dentre esses outros, um gênero textual. Vamos lá. Receita de brigadeiro. Uma lata de leite condensado, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 colher de sobremesa de margarina, quanto basta de chocolate granulado, ou seja, o chocolate granulado vai ser utilizado o quanto precisar ser gasto na receita. O modo de preparo. Coloque todos os ingredientes, menos o chocolate granulado, num refratário fundo e mexa bem. Leve ao micro-ondas por 3 minutos na potência alta. Retire, mexa bem e depois coloque mais 4 minutos no micro-ondas em potência alta. Retire, mexa novamente até ficar homogêneo. Transfira a massa obtida para um prato raso, espere esfriar e enrole os docinhos. Então, aqui nós temos uma receita de brigadeiro. Repare que tem algumas palavras que estão em destaque no texto. Essas palavras são verbos. Na aula passada, nós vimos um pouquinho sobre o conceito de verbos e todas essas palavras aqui que estão destacadas são verbos que estão indicando alguma ação dentro do texto. Verbo é a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza, como nós vimos anteriormente. Exemplo, o funcionário abriu a porta. Então, o abriu aqui está exprimindo uma ação do funcionário. Fábio está doente. O está indica um estado de saúde de Fábio. Nevou em São Joaquim. Nevou está expressando o quê? Um fenômeno da natureza. As palavras abriu, está e nevou são verbos. Os verbos estão agrupados em 3 conjugações. É muito importante para vocês atenção nesta explicação. Então, vamos para a primeira conjugação. Verbos terminados em ar. Então, todos os verbos que tiver a terminação ar, ele é considerado como verbo na primeira conjugação. Temos aqui o exemplo, nadar, plantar, estar, remar. A segunda conjugação, todos os verbos que tiver terminação, ou seja, o final do verbo, da palavra, for er, são verbos da segunda conjugação. Temos exemplo, beber, comer, ler, ver, correr. Terceira conjugação, todos os verbos terminados em er. Então, observem a conjugação do verbo para entender esse processo. Exemplo, sair, cair, divertir, dormir, dirigir. Todos esses verbos, a terminação está ir. O verbo, ele varia ainda em pessoa, que é a primeira, segunda, terceira pessoa, número, que é singular ou plural, tempo, que é presente, pretérito futuro, e o modo, que é indicativo, subjuntivo e imperativo. Vamos lá, para a flexão de número e pessoa. O verbo pode variar em primeira, segunda e terceira pessoa, singular e plural. Vamos para os exemplos. Eu adoro bolo de chocolate. Aqui nós temos a primeira pessoa, eu. Ele prefere o campo. Nós temos a terceira pessoa do singular, ele. Nós gostamos de sorvete. Nós temos a primeira pessoa do plural. Nós está indicando que é mais de uma pessoa. Então, vamos aqui observar as pessoas. Eu, a primeira pessoa do singular.
Tu, a segunda pessoa do singular. Ele, ela, terceira pessoa do singular. Agora, nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles, elas, terceira pessoa do plural. Tempos verbais. Vamos lá. Os principais tempos são presente, pretérito, ou seja, passado e futuro. Moro em Barretos. Aqui está indicando um tempo presente. Morei muitos anos na cidade. Está indicando um tempo passado. Morarei em Ribeirão Preto em 2015. Está indicando uma ação que eu ainda vou efetuar, vou praticar. Modos verbais. São 3 os modos verbais. Temos o modo indicativo. Preste bastante atenção na palavra indicativo. Exprime um fato certo definido. Exemplo: algumas pessoas preferem a vida no campo. Esta frase está indicando uma ideia de certeza. Modo subjuntivo. Exprime um fato duvidoso, incerto, hipotético. Exemplo: talvez ela viaje amanhã. É uma ideia incerta, pode ser que ela viaje, pode ser que não. Modo imperativo. Expressa um pedido, uma ordem, um conselho. Exemplo: não comam doces em exagero. Eu estou aconselhando vocês sobre determinado assunto. Vamos relembrar. O que é um texto, então, instrucional? É aquele texto que tem por objetivo instruir, ensinar, mostrar como algo deve ser feito. O texto instrucional, ele está presente no Código de Trânsito, como nós vimos lá atrás, na aula passada, está presente na bula de remédio, numa receita de bolo, como é o caso da aula de hoje, nos manuais de aparelhos eletrônicos, nas orientações de brincadeiras, jogos, entre outros. Os verbos, eles aparecerão no modo imperativo.